amigos da TV Cidade. Estamos iniciando mais um programa Ligados em Alimentos. Aqui você fica informado sobre alimentos e bebidas e ainda pode tirar dúvidas e receber dicas. Nesse mês de março, estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher e convidei várias mulheres batalhadoras, guerreiras, empreendedoras do setor alimentício. Hoje, nossa convidada é Dona Clair Deconto, sócia proprietária da padaria e confeitaria Deconto. É um prazer recebê-la, Dona Clair. O prazer é meu. Programa. Obrigada. Muito obrigada por ser convidada. O prazer é todo nosso. Por ser sua convidada. E me diga como é que vai seus ouvindo? Bem, trabalhando sempre. Para quem não conhece, é o esposo da Dona Clair, né? Meu marido trabalha muito. Ele é muito esforçado e quer as coisas certas, né? E me diz, né, nos diga, Dona Clair, quem é que teve a ideia de montar uma padaria? Eu acho que foi juntos. Começou meu marido com meu cunhado, aí foi uns 2 anos, depois se separaram a sociedade, né? E aí eu entrei com meu marido e continuamos até hoje. Quantos anos já? Há 23 anos, dia 5 de junho. Nossa. Vai fazer 23 anos. 23 anos. Já há bastante tempo, né? É tempo. E quais produtos são produzidos lá na padaria? O carro-chefe da padaria é o pão. O pão e os biscoitos. O nosso pão, ele é levado nos mercados e nos quicão, nas lancherias. Isso. E quais são esses pães? Pão de X, pão de cachorro, pão d'água, o pão sovadinho, cervejinha, o cachorro grande para towner. Vários tipos de pão. Pão fatiado, pão para torta fria. Quente, isso. Pão fatiado. Pão fatiado, pão caseiro. Esse também é bastante. Cucas, vários sabores de cucas. E depois nós temos o biscoito. E o pão, ainda falando do pão, qual é o tipo mais consumido? É o pão cacetinho? Ainda é o cacetinho? É ainda o pão d'água, o pão cacetinho, pão isso. D'água. Mas o que mais sai agora nos quicão seria o pão de X. O pão de X, pão de hambúrguer, o cacetinho sai bastante também. Em vários lugares que a gente... Vários outros pontos de venda? Isso, pontos de venda. Você sabia, aliás, vocês de casa, sabiam que a farinha de milho e a farinha de trigo, usada para fazer bolos, pães, receitas em casa e até mesmo todos os produtos que possuem farinha na sua receita, apresentam farinha fortificada com ácido fólico, que é a vitamina B9, e ferro? Pois é, deem uma olhadinha nos rótulos da farinha que vocês têm em casa, no pacote que tem em casa, ou até mesmo nos biscoitos, nas massas. Vocês vão ver que lá está descrito que a farinha de trigo é enriquecida com ácido fólico e ferro. Por que a Anvisa estabeleceu, na verdade, a obrigação de toda a indústria de farinha fortificar a farinha com ácido fólico e ferro? Porque é uma questão de saúde pública. As farinhas foram enriquecidas pelo fato da ocorrência, né, de anemia, para reduzir a anemia e a má formação do feto ainda durante a gestação. Então, essas farinhas são fortificadas. Porém, os resultados não foram muito satisfatórios. Aí, o que a Anvisa resolveu fazer? Corrigir as falhas da RDC, né, que já estabelecia, né, todos esses critérios. Era a RDC 344 de 2002. Então, desde 2002 é que a farinha consumida no nosso país é fortificada. Aí, o que a Anvisa procurou, então, modificar, corrigir? O tipo de compostos, pelo fato de perceber que a anemia não estava ainda sendo resolvida da forma esperada, né? Ainda um número muito grande, o impacto não estava sendo positivo, assim como foi na questão da formação do feto. Então, a Anvisa propôs substituir os 2 compostos que já eram utilizados, tá? O ferro eletrolítico e o ferro reduzido, pelo ferro sulfato ferroso e fumarato ferroso.
Esses 2 outros compostos, eles estão biodisponíveis. E o que significa isso? Que o nosso organismo consegue assimilar de uma forma maior e melhor. Então, o resultado seria ainda melhor, né, em relação à anemia. E ainda também, a Anvisa estabeleceu uma faixa, né, de uso desses 2 compostos, em que as indústrias precisam seguir, tá? Seria assim, ó, a cada 100 gramas de farinha, devem ter de 4 a 9 miligramas de ferro e de 140 a 200 microgramas de ácido fólico. Dentro dessa faixa de utilização é que as indústrias devem adicionar os 2 compostos, então, na farinha, tá? O enriquecimento deve ser feito apenas com esses 2 compostos, o sulfato ferroso e o fumarato ferroso, que eles são bem mais absorvidos, então, pelo nosso organismo. E os pequenos produtores, né, os pequenos moinhos, eles não são obrigados ainda, apenas os grandes, tá? A Anvisa, ela deixou ainda essa brecha, tá, para os pequenos produtores, então, de farinha. E existe uma outra gama de farinhas que não precisam ser fortificadas, como farinha de biju, farinha de milho flocada, a farinha de trigo integral e de trigo duro, bem como também os flocos de milho pré-cozidos. Então, é somente a farinha branca e a farinha de milho que são fortificadas com ácido fólico e ferro. Outro item também que é bastante importante comentar é que, assim, ó, já faz 1 ano que essa RDC foi estabelecida, né, foi em função da correção da anterior, e as indústrias têm mais 1 ano, até abril de 2019, para corrigir. No rótulo das farinhas e dos produtos, foi modificado, aliás, no rótulo das farinhas, foi modificada uma frase com o intuito de informar o consumidor, né, que essa farinha, ela é enriquecida com ácido fólico e ferro. E a frase que foi colocada, então, no rótulo da farinha é: o enriquecimento de farinhas com ferro e ácido fólico é uma estratégia para combate da má formação de bebês durante a gestação e da anemia. Então, essa foi a informação que a Anvisa estabeleceu, que seja colocada nos rótulos das farinhas, os pacotes de farinha, de forma obrigatória. E nos produtos que contêm a farinha, então, lá nos dizeres, né, da composição, deve ser mantida, então, farinha de trigo enriquecida com ácido fólico e ferro. Continuando a falar sobre os produtos de panificação, fale um pouco dos biscoitos que são produzidos lá na padaria e que são produzidos utilizando a farinha fortificada, né, com ácido fólico e ferro. Isso. Nossos biscoitos são todos artesanais. Nós temos vários tipos de biscoito, todos eles são feitos artesanais, feito com muito carinho. Acho que por isso que a gente vende bastante também, né? Ele tem uma característica bem caseira, bem caseiro, né? Um biscoito bem caseiro. É um biscoito que agrada a qualquer paladar. É muito bom. Eu sou suspeita a falar, mas eu vendo muito bem. Eu acho que os meus clientes estão satisfeitos e eu quero continuar cada vez melhor. Quais são esses biscoitos? O amanteigado, o natal, o de nata com coco, maisena, o biscoitinho de coco, o chocolate, de milho, vários tipos de biscoito. Vários tipos. Pois é, e os biscoitos, mais ou menos 99% dos lares, com certeza tem um pacote de biscoito, tem, né? Claro que tem. Com certeza tem. Assim como o pão, né, que todo mundo consome diariamente um pão. Com certeza, as pessoas também consomem diariamente um biscoito, né? Muitas pessoas vêm de outros lugares, eles vêm pegar biscoito no sábado. Levam aí, a mãe leva para os filhos, para a nora, para os netos. Então, isso
caracteriza bastante as pessoas, sabe? Ajuda bastante a gente também, né? Com certeza. Isso deixa a gente satisfeito. E os biscoitos também, eles já são consumidos ainda antes de Cristo, né? Há 700 anos antes de Cristo é que surgiu o primeiro biscoito. Lá no Egito, na Pérsia foi da seguinte maneira. Eles, para testar o forno, ver se a temperatura já estava ok para assar pães, ou até mesmo algum tipo de bolo, eles tiravam uma pequena porção, né, da massa para testar se o forno já estava ok. Então colocavam lá para assar e aí verificavam. E aí eles viram que ficava gostoso e começaram então a produzir, a inventar o biscoito. Isso há 700 anos antes de Cristo. Depois foram, né, surgindo outras receitas, foi se difundindo pelo mundo. E na França, no século XI, surgiu o biscoito champanhe, né? Olha quanto tempo. Depois veio o biscoito da sorte, lá no século XIII, lá na China. Os soldados, olha só, o biscoito da sorte, ele tem um bilhetinho, uma mensagem dentro, né? Então, era usado pelos soldados, né, no tempo de guerra, para mandar mensagens. Então, eles mandavam as mensagens dentro do biscoitinho. Lá na Itália, depois, tem o biscotti, né? Que é feito, ele é uma receita um pouquinho mais seca, porque a ideia é que ele dure bastante tempo. E imaginem por quê, no século XIII isso, para que Cristóvão Colombo pudesse levar nas suas viagens, né, pelos mares, o biscoito para comer. Então, imagina quanto tempo faz. E daí tem outros tantos, né, até chegar o nosso biscoito. Daí surgiu o biscoito Maria, que foi o primeiro biscoito estampado com o nome Maria, porque era Maria Alexandrovna, que era uma duquesa lá da Rússia, né? Então foi o primeiro biscoito estampado e teve o nome dela. E depois foram surgindo os outros recheados, o wafer, aqueles outros, o Oreo, que foi no início de 1900, né? Nos Estados Unidos. Então, para ver como, não é só o pão que tem uma história toda, né? Que é o pão nosso de cada dia, o biscoito também é. Biscoito né? também tem, o pão e o biscoito nosso de cada dia. Isso, né? Isso. E a padaria de Conto sabe muito bem, né, fazer esses biscoitos, né? Eu conheço muita gente que gosta muito do biscoito, e não só do biscoito, né? Tem um outro quitute lá que é maravilhoso. Nós temos o Grostoli. O Grostoli o nosso também sai muito bem, é caprichado, é feito com amor. As massas são feitas no dia antes, sempre no dia antes, para que ele fique mais gostoso. Ele pega mais sabor. Ela precisa descansar, aí fica com um sabor diferente também. Depois nós temos o biscoito Santa Clara com erva doce. E esse não vai lactose. Também é um biscoito muito sofisticado, muito gostoso, que muitas pessoas precisam hoje e não podem comer nada com lactose. Então esse biscoito também é bem-vindo. É bem-vindo. E tem mais um biscoito lá. A rosca de vinagre. A rosca de vinagre também foi lançada na padaria. A gente fez vários testes antes e está indo muito bem. Que bom, né? Que ótimo. E as tortas? Bom, as Vamos tortas, sobre as tortas. Como é que eu vou dizer? Nós fomos aprendendo, fazendo cursos, ensinando um, ensinando outro. Hoje tem uma moça uma colaboradora que monta as tortas. Como é que são feitos os recheios? Feitos todos no dia. As tortas, encomendas de torta, você faz essa encomenda hoje de manhã para de tarde, faz os recheios, faz as tortas, tudo no dia. Os recheios são caseiros? Tudo caseiro. Os recheios são caseiros. São receitas próprias mesmo. Da padaria. Muito bem, muito bom. E a decoração? Quanto à decoração, também é tudo... Uns foram feitos por cursos. E outras, então, a gente faz... vai criando. Tu vai criando, tu vai vendo, vai criando, vai fazendo... Se não dá certo, tu desmancha, faz de novo, mas geralmente as coisas dão certo. E tem um padrão que é mais ou menos característico da padaria? Da confeitaria?
Não, assim, por exemplo, você quer 1 quilo, você quer 2, você quer 5, você quer 1,5 kg, 2 quilos, o Sim. padrão que a pessoa pede. Em relação à decoração? Também a Também. critério da pessoa que compra, né? Ok. E vocês incluem, então, o consumidor no desenvolvimento dos produtos? Claro, consumidor em primeiro lugar. Nós dependemos muito do consumidor, claro, em primeiro lugar. Por quê? Se nós não temos o consumidor, o que nós iríamos fazer? Não adianta fazer o produto se ninguém consome, né? Sim. Então, é claro, em primeiro lugar o consumidor, e a gente procura tratá-lo bem, de uma modo especial, porque ele merece ser especial. E dar atenção, Isso aí. porque merece. Porque depende Assim dele. ele vai voltar, Ele né? vai voltar sempre, sempre. isso. Claro, isso aí. E é tendo uma base de humildade, em primeiro lugar. Como a gente veio da colônia, da roça, né? A gente se estabilizou. Então, a cidade... Então, a gente tem um padrão, assim, na humildade. Eu acho que as pessoas conhecem, eu e meu marido, a família, os nossos colaboradores, pela humildade. Que a padaria, na verdade, é formada mesmo Pela família, né? exato, Tem pela outros família. colaboradores. Isso, mas tem outros colaboradores de Sim. muitos anos também, que De estão longa aí data. com a gente, continuam com a gente. é uma equipe muito boa, né? dona Graças Thaís? a Deus, é uma equipe maravilhosa. Que trabalha junto, É. que se esforça, veste a Pega camisa. junto, não tem, se esforçam, se ajudam. Eu não tenho por que me queixar. E os salgados? Os salgados A linha também, de salgados. todos são feitos Pra na padaria, festas. tudo feito manual. Lanches, os lanches pras também. escolas. Não, para as escolas eu não estou mais trabalhando. Não Sim. tenho mais condições de trabalhar para escolas. Era muita Era- coisa, é muita né? coisa, Muito é. trabalho. Muito. O volume muito grande também, né? Trabalhei pra vários atender. anos para o estadual, mas agora não consigo mais. Em relação às boas práticas, o que a padaria tem feito em relação à questão da garantia da qualidade do produto? Bom, cada dia procurando melhorar mais, cada dia procurando aprender mais, e cada dia, como é que eu vou te dizer, procurar coisas novas, elaborar produtos novos, ter muito cuidado naquilo que faz, A manipulação na dos manipulação, produtos. nas etiquetas, no congelamento, tudo isso ajuda muito. Utilizar produtos de procedência. Sempre. Cuidando com as boas práticas, a manipulação. Isso, a manipulação é mais as importante. instalações sempre. Isso. Mantê-las sempre adequadas. Isso aí, dando treinamento e orientação para os funcionários. Graças a você também, né? Que está sempre dando obrigada. orientação, que está sempre nos ajudando bastante. E sempre puxando a orelha quando precisa, claro, sim. né? Com certeza, né? E quais são as novidades, então, para 2018? Bom, tratar cada vez mais o nosso consumidor, mostrar produtos novos, elaborar coisas diferentes e, como é que eu vou te dizer, aumentar o nosso nível de atendimento, Muito aumentar bem. a clientela, continuar com os nossos colaboradores. É um excelente desafio, né? É um bem desafio bem grande depois de certeza. tantos anos, né? E a gente não tem mais idade para estar fazendo muita coisa. Então a gente depende dos Sim. filhos agora, né? Do Sim, neto que com já vem certeza. vindo, já Também. trabalhando. Que bom, né? Que orgulho, né? E quais as experiências, qual é o aprendizado depois desses 23 anos? Nossa, é muito trabalho. É uma vida, né? É uma vida porque 22 anos trabalhamos, eu e meu marido, com meu filho, a minha filha, de segunda a segunda. De segunda a segunda. Agora faz um ano para cá que a gente não trabalha mais no balcão no domingo de manhã. A gente trabalhava até meio-dia. E como é que ficou o horário, então, agora? O horário, no domingo a gente não atende mais no balcão. E nos outros dias está normal? Tudo normal. Normal. Das 7h30 ao meio-dia e das 13h30 às 18 horas. 19 horas. 19 horas. É normal. Certo.
E ao domingo, então, a gente levanta para fazer o pão, por exemplo, para a fruteira do parque, para os quicão, para deixar organizado, né? A gente faz o pão de manhã. As entregas do domingo, isso, né? Mas faz o atendimento pão, no balcão, não. Mas se caso alguém tiver alguma encomenda fora, aí a gente atende. Atende, para entrega, sim, faz todas as entregas, sim. Ah, sim. E tem a teleentrega também? Não, nós não temos teleentrega, mas quando precisa, a gente vai e faz. Ah, então tá. É muito bom, né, que as pessoas saibam, né? Sim, sim. Muitas vezes elas gostam do produto, querem ter o produto, e não tem condições de vir não tem buscar. como buscar. Isso a gente faz a questão de entregar, então. Ah, mas que bom, então, né? Isso aí. É um prazer recebê-la aqui no Ligados em Alimentos. Espero que vocês de casa tenham gostado, né, da nossa conversa. Foi um prazer, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço de coração. No próximo programa falaremos mais um pouco sobre farinhas. Farinha de trigo é base para muitas receitas, para massas caseiras, macarrão, espaguete, tortelli, talharim, muitas massas recheadas, base de lasanha, né? Então, não percam o próximo programa, já estou até ficando com água na boca. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, mande para o Facebook da TV Cidade Farroupilha, ou então pelo WhatsApp 054 999 60 0014. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Até a próxima!